Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que se liga em mais um GorpaCast, editoria de tecnologia. Eu sou o Leon Gomes. E eu sou o Rafael Dias. E eu sou o Vinícius Liberato. O que a gente vai falar hoje, Rafael? Vamos falar sobre inteligência artificial. Esse vai ser interessante. Eu parei pra pensar num negócio, galera. A gente sempre começa falando do nosso assunto, mas é engraçado porque a pessoa vai ler no título o assunto. Então ela já sabe qual assunto a gente vai falar. Eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. Eu só queria comentar essa passou pela minha mente também. Não, se não falasse, não ia passar pela minha cabeça também. O que você traz pra gente aí sobre inteligência artificial, Vinícius? Cara, inteligência artificial é um assunto que rende muita discussão. Não só técnica, mas especialmente, na verdade, moral, né? Mas vamos começar pelo começo, né? As primeiras vezes que a inteligência artificial impressionou, assim, foi quando derrotou jogadores de xadrez e de Go, um jogo japonês. Venceu profissionais, os melhores do mundo, né? Sendo que ela aprendeu a jogar sozinha em alguns dias, em alguns, sabe? Em algumas rodadas. Sobre isso. Então, assim, esses jogos, eles são puramente estratégicos e matemáticos, né? Eles têm uma jogada que é objetivamente melhor que a outra. No caso do xadrez, pelo menos, né? Não tem margem para interpretação, não existem tantas possibilidades. Então, foi relativamente fácil. Mas foi a primeira vez que as pessoas tiveram um certo medo, um certo receio, né? Você falou pra começar do começo, a gente já trouxe aqui pro nosso ouvinte já no podcast a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês lembram. Sim. Que foi quando começou os testes com IA, né? Com inteligência artificial. Então, é que... Eles deu uma passada mesmo, né? Muito antes de executar, reforçar. Já existiam trabalhos acadêmicos da área de tecnologia da informação envolvendo possíveis programas, entendeu? Por exemplo, não existem computadores quânticos hoje, mas existem programas feitos no papel que só podem funcionar em um computador quântico, entendeu? Porque eles teorizam do futuro. Então, antes da gente ter um poder de processamento bom o suficiente para criar uma inteligência artificial, já existiam teorias de como funcionaria no futuro. Só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, né? A inteligência artificial é um ramo da informática, né? Isso. Que visa criar máquinas inteligentes. E é uma parte essencial no setor da tecnologia. A pesquisa associada à inteligência artificial é altamente técnica e especializada, né? É que assim, a gente tem que primeiro explicar como é que funciona a inteligência artificial atual, né? Porque as pessoas associam muito a inteligência artificial com robôs, é isso? Com robô, com o que vê no filme, né? Sim. Mas assim, nos filmes eles são muito retratados como humanos super inteligentes, mas não é o caso, né? A inteligência artificial está muito longe de ser que nem um humano. O funcionamento é completamente diferente. Assim como o Vinícius falou, por exemplo, a inteligência artificial venceu o melhor jogador do mundo de xadrez. E de Go, de Dota. E de Pac-Man, enfim. Ela é muito boa naquilo que você programa ela para fazer, né? Mas ela não pode, por exemplo, eu vou programar uma inteligência artificial para jogar xadrez. Ela vai ser extremamente boa no xadrez, mas ela não vai ser boa, por exemplo, na dama, que é um jogo diferente. Ela não consegue, por exemplo, se adaptar a outras situações, né? A não ser que você... Ela consegue. Agora estão fazendo... Não, mas isso aí, assim, isso já acontece faz uns 2, 3 anos. Mas ela não já vai ser tão boa na dama, por exemplo, igual ela é tão boa no xadrez, se ela foi feita pra jogar xadrez, né? Pode ser. Porque os dados que ela recebeu, o quadro de dados dela que faz ela jogar xadrez... É que assim, atualmente o funcionamento da inteligência artificial está diferente. Antigamente as pessoas programavam, por exemplo, nessa situação você faz isso, naquela situação você faz aquilo. Hoje em dia a inteligência artificial não funciona assim. Eles falam, vencer o jogo é bom, perder o jogo é ruim. E aí o que eles fazem? Colocam a inteligência artificial com uma série de linhas randômicas e colocam ela para jogar contra ela mesma milhares de vezes. Então, em um dia, ela joga centenas de milhares de jogos contra ela mesma. E a cada jogo ela melhora. Então, em alguns dias, ela já faz jogadas melhores do que qualquer humano já pensou. Entendeu? Ela faz jogadas que a pessoa pensa, putz, como que até hoje a gente não pensou em fazer isso? Entendeu? Então, se você deixar ela jogando determinado jogo com ela mesma, ela vai eventualmente aprender, sem que você ensine ela diretamente. A única coisa que você precisa fazer é colocar ela para jogar contra ela mesma.
Um avanço que a gente vê também é na indústria, nas fábricas, na produção, por exemplo, de carros. A inteligência artificial era utilizada, né? Por exemplo, os braços robóticos, eles faziam as peças. Isso aí não é inteligência artificial. Isso daí é programação. Sim, mas é comandado pela inteligência artificial de um computador. Não, porque eles dão um comando específico. Por exemplo, a inteligência artificial não é quando você manda a máquina fazer algo que ela faz. Isso não é inteligência artificial. Isso é a máquina fazendo o que ela foi mandada. Sim, mas aí o que acontece? A máquina, agora, ela está indo além. Ela não vai só fazer a peça, mas ela vai avaliar a peça também. Ah, sim, agora tem isso também. Isso. Ela vai avaliar, ou seja, será que a peça ficou boa ou não? Então ela vai avaliar o próprio trabalho. Você tá entendendo? Uhum. Então é incrível, cara. O que favoreceu muito essa evolução da inteligência... O que favoreceu muito essa evolução da inteligência artificial foi a capacidade dela coletar mais dados, né, com o tempo. Sim. E isso, como a gente chegou nesse ponto que tá... Só tem um caso muito curioso de inteligência artificial, que é no mercado dos Estados Unidos. Eu não sei se eu já comentei com vocês. Sim. Eu comentei, mas não sei se foi no podcast mesmo. Porque assim, tem esse mercado que desenvolveu um algoritmo para ver as preferências dos clientes, né? Só que o cara o que ele fez... Ele não tem como avaliar todos os clientes pessoalmente e dar o comando para a máquina para cada um deles. Então ele usou inteligência artificial e deixou ela perceber os padrões. O próprio programa percebia os padrões dos clientes e ela ia se melhorando com o tempo. Eventualmente, a máquina, o programa, sem a observação humana, né, sem estar constantemente avaliada, percebeu um padrão, percebeu um certo padrão de coisas que eram compradas alguns meses antes dessas mesmas pessoas comprarem fraldas. Vou dar um exemplo aqui aleatório, né? A pessoa começou a comprar mais pudim de chocolate. 9 meses depois, essa mesma pessoa começa a comprar fralda, por exemplo. A máquina percebeu esse padrão. E aí o que ela fez? O objetivo desse programa era mandar panfletos de promoções customizados. Então, cada cliente desse supermercado ia receber promoção baseado no gosto deles, né? No correio mesmo, por carta. E aí, acontecia que pessoas recebiam panfletos com promoção de fralda antes de saberem que estavam grávidas. Teve os casos de uma família que a mulher recebeu o panfleto de promoção de fralda e ela sabia que ela estava grávida, mas o marido não. O marido viu essa promoção e perguntou para ela. E ela falou, sim, eu tô grávida, mas eu não contei pra ninguém. E aí deu uma maior treta, tentaram processar o supermercado, mas não deu em nada, porque o supermercado não estava espionando ela, entendeu? Não estava espionando ninguém. Foi uma dedução que a máquina fez baseada nas compras das pessoas. Sim. E também tem casos mais simples, por exemplo, de serviço de atendimento aos clientes, que os sites oferecem para os clientes conversar com representantes, no caso que seriam os robôs, né? Ainda é uma inteligência artificial. Sim. Por exemplo, ela está programada para fazer aquilo, mas, por exemplo, você liga a mulherzinha da TIM, quando você liga a operadora lá, é uma inteligência gravação, que uma gravação. Não, aquilo lá é uma série de gravações programadas e as respostas que ela pode te dar também são programadas. Ela não se altera, ela só faz aquilo que foi mandada fazer. Não é inteligência artificial. Entendeu? É a mesma coisa que dizer que os programas de anúncio do Google é uma inteligência artificial. Não é, porque eles foram programados. Eles falam, você viu tal produto, então vai aparecer um anúncio relacionado àquele produto. Uhum. É um programa, entendeu? Mas não é inteligência artificial. O que caracteriza a inteligência artificial é a capacidade dela se alterar, entendeu? Dela ir além do que ela foi programada para fazer. Mas essa ideia é inovadora, né? Tipo de inteligência artificial. Essa ideia de inteligência artificial é antiga, já tinha filmes de inteligência artificial. Um pouco para questão mais moral da IA. O físico Stephen Hawking, que morreu recentemente, ele alertava as pessoas, ele falava constantemente que como que as pessoas não se preocupavam com o avanço gigantesco que a IA teve nos últimos anos, principalmente com o seu uso em armas, que ele falou que isso é muito preocupante sim, que a humanidade deve se preocupar com isso, porque a gente tem, principalmente países como Estados Unidos, China e Rússia, eles já estão usando isso como robôs gigantes com, não sei se o tamanho, enfim, mas estão usando isso como um armamento para fortalecer seus exércitos. E isso é uma questão que preocupava muito pessoas assim que estudam muito sobre esse assunto, né? É que tem bastante gente trabalhando para
desenvolver IA. Tem muita gente querendo desenvolver IA e estudando sobre o assunto. Porque é um assunto relevante, né? Porque se for trazendo à tona essa discussão que o Vinícius, que a gente está tendo aqui sobre inteligência artificial, por exemplo, se ela ela evolui sozinha, é isso que você está querendo dizer, né? Isso. Então logo vai gerar um problema enorme, porque, por exemplo, ela pode evoluir para várias outras áreas, Sim. entende? Não, então, tem um negócio dentro do ramo que se chama singularidade, que é quando a inteligência artificial fica mais inteligente que o ser humano. Esse é um conceito, né, que existe, mas que não, graças a Deus não aconteceu, a gente sabe disso, né? Porque a partir do momento que a inteligência artificial fica mais inteligente que o ser humano, ela pode se aprimorar. E se aprimorar melhor do que um ser humano pode, porque ela é mais inteligente. Então ela vai ficar mais inteligente. E com mais inteligência, ela vai se aprimorar ainda mais. E aí é um crescimento exponencial, entendeu? O site TechTudo afirma que alguns especialistas concluíram que a inteligência artificial vai alcançar a capacidade humana em menos de 25 anos. Essas previsões é complicado de se ter, porque a gente não sabe se elas são exageradas, se elas são muito lentas. Não é uma coisa prevista, entendeu? Mas é uma coisa para se duvidar também. Não. Eu não sei no que eles se basearam, mas é difícil, muito difícil. Deve ser baseado pelo passado, né? Por exemplo, o avanço que teve até aqui, eles fizeram O avanço que teve até aqui nada significa pro futuro, gente. Lembra que nesses últimos anos, aí a evolução foi muito mais rápida que antigamente. Ninguém esperava isso. E até 5 anos atrás, as pessoas maravilhadas com essa grande evolução acharam que em 2018 a gente já tá nas estrelas. O tempo é relativo, né? Não, a evolução da tecnologia depende de muita coisa para tu tentar prever. Então, o medo das pessoas é essa tal de singularidade. Mas atualmente, o que a gente tem de IA é dela se aprimorar, mas somente dentro do ramo que ela foi programada. Por exemplo, eles programam um robô para jogar jogos contra si mesmo e melhorar naquele jogo. O robô não vai, do nada, resolver estudar a física, entendeu? Ele vai fazer aquilo. Ele vai se programar para... Dentro daquele assunto proposto. Daquele assunto proposto, Sim. entendeu? Foi isso que eu falei na parte do xadrez lá. Sim. Por exemplo, o xadrez é um exemplo claro da inteligência artificial, né? A programação inicial, sim. O negócio é que o xadrez... E ele não se auto-evoluiu. Ele continua, né? Por exemplo, aquele programa básico que você jogava contra ele. O xadrez já foi desvendado, entendeu? Ele, ele é complicado para um ser humano jogar um contra o outro, porque são muitos cálculos que o ser humano tem que fazer. Mas para uma máquina é muito simples. Existem movimentos que são, como eu já falei, né? São objetivamente melhores do que outros, entendeu? E é um número que, para a capacidade de processamento de computador, é minúsculo, entendeu? É que nem 2 pessoas jogando o jogo da velha. Depois de 10 jogos, tu vai sacar como é que funciona, entendeu? Não tem como melhorar mais que isso. Foi esse o ponto que o xadrez chegou. E, por exemplo, a inteligência artificial vai ter uma programação inicial, né? Que, querendo ou não, ela não vai fugir daquilo. Isso. Então, ela é uma programação, como qualquer outra, né? Exato. Ela evoluindo ou não evoluindo, por exemplo, se ela o xadrez, ela jogava ali e tal, era difícil ganhar, ela ganhava, né? Ganhou do melhor jogador do mundo, mas ela era proposta fazer aquilo, né? A proposta era aquilo. E não foge, até agora não fugiu nenhuma vez. Sim. Até porque não tem razão. Por exemplo, a programação inicial isso é bom, isso é ruim. E deixa ela jogar contra ela mesma. Vou dar um exemplo bem chulo aqui, de uma vez que a inteligência artificial fugiu. Foi no filme da Marvel ali, pra quem assistiu, Vingadores. A Era de Ultron, que quando eles criam uma inteligência artificial, ela foge do controle, né? Ela faz aquilo que ela não estava proposta a fazer e conclui que a humanidade é um lixo, ela tem que destruir a humanidade inteira, né? Então, isso é um clichê em muito filme de ficção científica. Mas assim, virou um clichê, mas não quer dizer que você não deve só ignorar, né? Jogar pro lado. Porque a ideia é que naquele filme, né? O Tony Stark, Homem de Ferro, ele queria dar emoções para a máquina. Ele tentou deixar a máquina parecida com o ser humano. E o ser humano tem emoções. Semelhante a outra inteligência artificial que ele tinha antes, né? Que ele tinha dado emoções. Mas enfim, tem tudo uma treta com emoção lá que ele tinha envolvido. O negócio é que a máquina não tem uma motivação, cara. Por exemplo, ela não vai do nada resolver matar a humanidade porque ela não tem razão para isso. Ela não tem uma motivação. A motivação que ela tem é a motivação que o programador dá. Então, enquanto o programador não decidir que a inteligência artificial vai fazer o que ela quiser, ela não vai. Mas, por exemplo, se fosse utilizado um robô na segurança, ela teria o quadro de informações de uma pessoa, entende? Aí ela, por exemplo, claro, uma questão aí, não utópica, né? Mas poderia acontecer isso. O robô perseguir uma pessoa e, ao invés de prender, matar, porque vê um perigo. É um erro, assim. É um erro. Aí é uma discussão moral muito grande, ética, né? E depende muito de como ela foi programada. Porque se você ensinar a máquina para ela pensar da maneira mais eficiente,
para resolver aquele problema imediato, por exemplo, ela não vai pensar a longo prazo, ela não vai pensar nas próximas gerações nem em direitos humanos. Ela vai pensar na forma mais eficiente. E gente, se a forma mais eficiente for matar, é isso que ela vai fazer. é aí que tá, né? Então, Mas é uma grande discussão, cabe, né? é uma grande A gente discussão fica por aí. aqui. Dá pra levar pra outros podcasts isso aí, né? sim, a gente vai comentar com certeza em outros podcasts aí, dando pinceladas sobre o assunto. Gente, nós vamos ficando por aqui, então. Forte abraço, valeu! Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Curta nossa página no Facebook, nos deem sugestões de pauta, críticas, elogios. Acompanhe também nosso canal no YouTube e nos vemos na próxima semana.